Deixa eu colocar aqui para gravar. Bom dia, então, a todos. Ontem a gente estava corrigindo uma atividade, mas não deu para a gente corrigir tudo. Então, nós vamos continuar corrigindo hoje. E temos mais algumas para corrigir também, que eu passei ontem. Bom, nós vamos continuar hoje na página 279. Tá? Essa 279 aí a gente vai comentar um pouquinho, porque não tem muita coisa para fazer, não. Pouquinha coisa. Página 279. Bom, antes da gente começar a corrigir essa atividade da 279, tem alguns alunos que andam meio sumidos da minha aula, né? Eu passei como atividade, valendo nota, para programa de saúde, os textos que foram postados na plataforma e um exercício de revisão para vocês estudarem para a prova, que é dia 25, tá? Então, no teste, vocês fizeram o simulado da FTD e junto com essa nota do simulado, eu passei um visto nesse caderno de programa de saúde. Então, eu estou aqui com a minha listagem e tem um monte de aluno ainda sem nota. Eu fiz ainda. Oi, Leandro. Eu fiz o programa de saúde. Você quer ver? Quero. Espera aí que eu vou pegar aqui meu caderno. Tá, que aí eu já dou sua nota aqui. Bom, então, eu vou confirmar aqui pela minha lista quem está ok, tá? O nome que eu não falar é porque está sem nota. Vale 4 pontos essa atividade, hein? Amanda, André Luiz, Ana Luísa, Beatriz Ferreira, Davi, Iago, Isabelle Teixeira, Júlia Marinho, Júlia Pereira, Maria Eduarda, Nicolas, Vitória Gonçalves. Esses estão com nota. O restante está tudo com 0. Ou seja, menos 4 pontos. Tá? Então, tem que copiar o texto e fazer o exercício para me mostrar. Senão, vai ficar sem nota. Tá? Tem gente aí que não sabe nem do que se trata, porque há tanto tempo que não aparece na aula que nem sabe o que está acontecendo. Ô, professora, eu fiz o primeiro texto, o segundo, o terceiro, a metade do quarto, e só falta copiar o negócio de questionário lá. Tá bom. Professora, o questionário só está... Era até hoje, professora? Ou pode entregar, tipo, na sua próxima aula? Eu estou aguardando. Conforme vocês forem fazendo, é só falar igual a Leandra fez aí. Só me mostrar. Então, eu vou copiar daqui a pouco. Eu até tirei print para fazer, só que aí era meu aniversário ontem, professora. Aí não deu tempo de copiar o resto. Não, tá bom. Ok. Assim que terminar de completar a atividade aí, me mostra que aí eu anoto aqui. Você viu o meu, professora, aqui? Vi sim. Já coloquei aqui já. Tá bom? Então, quem ainda não fez, faz. Quando terminar de fazer, só na aula me lembrar, professor, ó, terminei a atividade do programa de saúde. Aí ou eu vejo no iniciozinho da aula, ou então no final da aula, tá? Bom, então vamos lá, na página 279, que foi a que a gente parou ontem. Bom, no número 6, está falando sobre um gerador que a gente comentou na semana passada, que em alguns museus, né, de ciência e de física, tem. E esse gerador, o nome desse gerador é de Van Graff.
Esse gerador, ele é um gerador elétrico, né, que nesse gerador há energia ali armazenada, e aí quando a gente coloca a mão nesse gerador, essa energia que está ali, naquele aparelho, nesse gerador, passa para o nosso corpo. E aí, ó, tem uma menina aí com o cabelo todo em pé, né? Alguns museus têm esse tipo de aparelho. Aí ele fala o seguinte, ó, o gerador de Van de Graaff é um aparelho de laboratório utilizado para obter altas tensões e gerar eletricidade estática. Ao tocar a esfera do gerador eletrizada com a mão, uma pessoa fica com o seu cabelo arrepiado, como na fotografia. Faça uma pesquisa e explique em seu caderno como ocorre o fenômeno mostrado. Bom, então, se a gente fosse pesquisar isso, né, a gente iria achar que, através desse gerador, há uma transferência de energia do gerador para o corpo humano, tá? Todos os corpos, eles tendem, independente se é o corpo humano, qualquer objeto, né, que o objeto ele é chamado de corpo, a gente vai estudar isso ano que vem, todos os corpos, independente de qual seja, né, a não ser que seja um corpo isolante, aí não vai atrair a eletricidade. Mas se for um corpo que a gente chama de corpo elétrico, que conduz eletricidade, vai ser atraída essa eletricidade. Então, a eletricidade ela pode ser passada de um corpo para outro, que é o caso desse gerador. Ali está contido diversas energias ali, e quando você se aproxima, tá, desse gerador, bom dia, Iago, desse gerador, essa energia passa para você. E aí, só revisando um pouquinho o que a gente viu ontem, que foi a dúvida de Júlia, né, no finalzinho da aula, quando é através de contato, igual está sendo aí, da mão da menina lá no gerador, a gente classificou essa passagem de energia, né, essa transferência de energia por meio de indução, tá? Tem por meio de atrito, tem por meio de indução. Então, quando há um contato, assim, uma transferência de energia de um corpo para o outro, através do contato, é por indução, tá? Aí, no número 7, fala sobre um outro processo de eletrização, que são os relâmpagos, né? E aí, a gente tem uma foto aí também, ó. E aí, com relação aos relâmpagos, a gente tem várias histórias para contar, né? Inclusive, histórias que a nossa mãe conta para gente, a nossa avó conta para gente, porque são histórias que provavelmente essas pessoas já presenciaram, né? E as pessoas antigas, elas respeitam muito, né, esse relâmpago, porque é uma descarga elétrica. Então, algumas pessoas de antigamente cobriam espelho em casa, né? Tiram todos os aparelhos elétricos da tomada quando está com muito relâmpago. Se uma pessoa está sem camisa, né, um menino ou um homem está sem camisa, essas pessoas mais velhas, elas pedem para as pessoas colocarem uma blusa, né, porque isso tudo pode atrair um raio, um relâmpago, tá? Então, o relâmpago é uma descarga elétrica de intensidade forte, então, realmente tem perigo, tá? Se você estiver em um ambiente desabrigado, sim, atrai. Então, antigamente, as pessoas mais antigas, né, cobriam os espelhos, colocavam um lençol no espelho, né, porque atrai. Professor, Objetos de metal também atraem. Oi, Nicolas. ficar sem camisa atrás, relâmpago? Então, como o corpo ele fica descoberto, se você tiver num ambiente externo, você, sem a camisa, você passa mais energia para o ambiente.
Então, tem a ver isso sim. É igual a pessoa que fica descalça. Quando a gente usa um chinelo, o chinelo ele é de borracha. A borracha é um isolante térmico. Então, se você tiver contato com qualquer coisa relacionada à eletricidade, essa borracha, ela isola essa eletricidade. Então, é bom sempre a gente estar com uma roupa, com um chinelo, né, com um calçado. Nós estamos na página 279, Iago. E, de preferência, num lugar abrigado, né? Procurar um lugar seguro, nunca ficar exposto, né, a um ambiente aberto, porque aí a condição também de você ser atraído pelo raio também é maior. E objetos metálicos também, a gente também tem que evitar. Se tiver com uma tesoura por perto, um alicate, um talher, né, uma faca, é bom a gente guardar, tá? Porque os metais, eles também atraem eletricidade, tá? Então, não custa nada. Isso, as árvores também. Por exemplo, muitas pessoas acham que a gente pode se abrigar debaixo de uma árvore. E isso não é correto, porque a árvore também atrai o raio. Então, se você ficar debaixo dela e o raio atingir essa árvore, provavelmente você vai ser atingido também. Então, a gente tem que, página 279, a gente tem que procurar um lugar seguro, de preferência um lugar fechado, tá? Para se proteger dessas descargas, porque pode sim matar. Outra coisa também que a gente tem que evitar é proximidades com água. Por exemplo, numa praia, né? A possibilidade do raio cair na água, no mar, é muito grande. Então, se você estiver na praia, principalmente dentro d'água, se um raio cair ali, essa descarga elétrica, ela passa pela água, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado. Começou a dar, essa época nem tanto, mas quando a gente entrar no verão, né, tem muita chuva de verão, e aí tem muitos raios. E, geralmente, às vezes, pode acontecer da gente estar na praia, embora, por enquanto, né, a gente não está podendo ir, mas geralmente a gente vai à praia, e aí começou a armar um temporal, pega as coisas, guarda tudo e tenta sair da praia, porque a proximidade da água do mar com você ali, a chance de cair um raio ali na água é bem maior. Mesma coisa nos choques elétricos, por exemplo, se você tiver com algum aparelho, né, na tomada, com alguma parte do fio desencapado, e você tiver em algum lugar próximo a isso, uma poça de água, e pisar na água, tiver com o pé molhado, e for colocar a mão lá naquela tomada, com o fio desencapado, a possibilidade de você receber uma descarga elétrica também é maior. Por quê? O fio está desencapado e você está com o pé na água. A água é um bom condutor de energia, então vai puxar a energia. Se você estiver descalço, vai puxar essa energia para o seu corpo, tá? Então, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar o contato com essas descargas elétricas, tá? Mesma coisa em casa. Ah, tá fazendo a manutenção de alguma parte elétrica da casa. Vai no relógio, na chave geral, né, de luz e desliga. Porque aí você pode fazer o serviço, por exemplo, vai trocar uma lâmpada, né? Ah, mas trocar uma lâmpada é uma coisa simples. Sim, mas às vezes tem algum fio ali em curto que você pode levar um choque. Então, o correto é sempre você desligar no disjuntor para poder fazer esses serviços, para evitar esses acidentes, tá? Porque esses acidentes acontecem e acontecem bastante, tá? Bom, aí, ó, nessa número 7, ele pede para a gente ler essa frase e prestar atenção nela, porque tem algumas partes que podem estar
incorretas. E aí a gente vai ter que consertar, tá? Mas dá para fazer aí mesmo. Não precisava fazer no caderno, não. Manda fazer no caderno, mas não precisava fazer no caderno, não. Porque dá para a gente corrigir aí. Os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra. E também entre as nuvens, pois depende do local no qual as cargas positivas serão induzidas, já que são os prótons que se movem. Então, ele colocou essa frase grande aí para a gente analisar e descobrir o que está errado. Então, aparecem 3 palavrinhas erradas aí, tá? Vocês podem sublinhar a palavrinha e colocar a palavra correta embaixo. Não precisa reescrever tudo de novo, não, tá? Então, a primeira parte que está errada, ó, ele começa assim: os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra. Esse apenas aí está errado. Então, a gente vai riscar, vai fazer um xizinho aí e vai deixar sem nada. Tá? Vai ficar: os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer da nuvem para a superfície da Terra. Oi, quem chamou? Eu não entendi o que você falou, que é para fazer. Tá, vamos lá então, vou repetir. No número 7, tem um tópico aí vermelhinho, que é uma frase, por sinal, bem grande. Aí ele pede para a gente ler essa frase e corrigir essa frase, tá? Aparecem aí 3 palavrinhas erradas. A primeira palavrinha que aparece é na primeira parte da frase, ó. Os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra. Vocês vão dar um X nessa palavra apenas. Vai tirar ela da frase, porque ela está deixando a frase errada. Tá? Aí vai ficar: os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer da nuvem para a superfície da Terra. Esse apenas aí está fora. Aí ele continua, ó. E também entre as nuvens, pois depende do local no qual as cargas positivas serão induzidas. Vão riscar esse positivas e vão colocar embaixo negativas. Esse positivas está errado também. Aí depois ele continua, ó. Serão induzidas, já que são os prótons que se movem. Vocês vão riscar o prótons e vão colocar elétrons. Aí a frase vai ficar toda certa. Tá? No apenas, vocês vão riscar e não vão colocar nada. Só vai tirar ele daí. E no positivas, vocês vão colocar negativas no lugar de positivas. E no lugar de prótons, vocês vão colocar elétrons. Só isso. Professor, Oi. elétrons tem assim, ó? Tem, no Lé, no segundo E. Aí no número 8, ele fala também de outro aparelho, também bem importante com relação a essa eletricidade que a gente está estudando, tá? Que são os para-raios. Esse instrumento, eu não sei se vocês já viram, tá? Eu acho que a maioria aí mora em casa, né? Então, quem mora em casa não é obrigatório ter, só quando a casa tem muitos andares. Mas eu que moro em condomínio, né? O meu prédio é bem alto, tem 16 andares. Então, lá em cima do meu prédio tem. Quando é prédio, é obrigado a ter, tá? Esse sistema de para-raio. E aí, o que acontece com esse instrumento aí? Ele serve para neutralizar a descarga elétrica, tá? Ele puxa essa descarga e ele não deixa essa descarga continuar
Isso, em cima do telhado dos prédios, isso mesmo. Geralmente, à noite, até eles colocam uma luzinha vermelha, e essa luzinha vermelha fica acesa, por causa dos aviões, né? Porque o prédio é muito alto, então, para identificar também os aviões. Aí tem o para-raio e tem uma luzinha vermelha. Aqui uma vez no meu condomínio, isso tem mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, o para-raio daqui estava sem manutenção, porque isso também precisa de manutenção. Aí estava sem manutenção daqui. Aí teve um temporal muito forte e caiu um raio aqui bem perto do condomínio. E aí, como o para-raio estava sem manutenção, ele não conseguiu segurar esse raio. E aí o raio saiu de lá de cima das nuvens e veio até o chão, né? Que aí ele encontra algum lugar para ele parar, que provavelmente deve ter sido o chão. E eu lembro perfeitamente que eu estava com tudo desligado, porque era um temporal muito forte, tá? Tirei todos os aparelhos da tomada para não queimar, porque pode queimar, né, os aparelhos. E quando deu esse relâmpago, né, o trovão também, com um barulho muito forte, eu olhei para a tomada e eu observei a descarga descendo pela tomada, ou seja, o meu prédio, ele tem 16 andares. Eu moro no 5º andar. Olha como que a descarga foi potente. Ele desceu do 16, do 15, do 14, do 13, até aonde eu estava, que eu estava no 5º. Se tivesse algum aparelho ali naquela tomada, já era o aparelho. Tinha queimado o aparelho. Tá? Então, quando a gente tem condomínios assim, muito altos, tem que ter esse para-raio justamente porque ele atrai esse relâmpago e dá uma estabilidade nele, não deixa ele chegar até a superfície, tá? Como nessa ocasião, né, estava sem manutenção, não devia estar funcionando direito, aí ele foi e desceu, tá? Foi uma coisa horrível, um temporal horrível. Aí, logo também, depois disso, que alguns moradores relataram que viram, né, a carga dele na tomada, que emite uma luz, aí parece que consertaram, aí agora funciona. Mas ficou um bom tempo sem funcionar. Então, é um aparelho, né, bem importante. Aonde vocês conseguem ver também, não sei se vocês já repararam, naquelas antenas de telefonia celular. Já viram? Aquelas antenas laranjinhas, que é um negócio de ferro grandão. Lá em cima costuma ter também. Por quê? Porque como aquela estrutura é toda metálica, né? Estruturas metálicas atraem esses raios. Então, geralmente, a própria companhia, né? A Claro, a Oi, aí tem diversas, instala ali, lá no topo da antena, um para-raio, justamente para não danificar aquela estrutura metálica, tá? Bia falou com relação aos carros, né? Que uma vez caiu atrás do carro dela. O carro, o ônibus, né? Se a gente tiver num temporal, a gente pode ficar dentro dele, porque ele é seguro. Embora ele seja de metal, né, tenha partes metálicas, mas ele é apoiado em cima de 4 pneus de borracha. Então, deixa eu ver aqui que os perguntaram, que eu não consegui ler tudo. Não. Ah, sim. Com árvore tem que tomar cuidado também, porque a árvore, além dela atrair, né, o raio, ela pode causar outros problemas também, quando o temporal ele é muito forte, né? Porque aí pode cair em cima do telhado, os galhos, se tiver vento também, né?
Mas voltando ao que Bia estava falando do carro, o carro e o ônibus, ele é o local mais seguro que se tem quando a gente está na rua, tá? Justamente por conta desses 4 pneus que eles têm, e que esses pneus são feitos de borracha. Então, a borracha é um material que é isolante térmico, tá? A borracha, o plástico, tudo, a madeira, é tudo isolante térmico. Então, por isso que quando a gente compra uma panela, o cabo dela, às vezes, é de plástico, né? Justamente para a gente conseguir segurar ali. Então, são isolantes térmicos e são isolantes elétricos, tá? Então, consegue segurar a descarga elétrica dali. Então, se vocês estiverem dentro de um carro, num temporal, não precisem se preocupar, vocês vão estar seguros ali dentro. Agora, nunca se abrigar debaixo de uma árvore, porque a árvore ela vai atrair o raio. E aí, se cair algum raio na proximidade que vocês estejam, se vocês estiverem debaixo da árvore, pode acontecer algum acidente. Procura uma marquise ou um comércio, né, algum lugar para se abrigar, certo? Então, isso realmente é bem preocupante. Aí ele pede para a gente fazer uma pesquisa sobre a finalidade, né, desse para-raio. Então, a finalidade dele é exatamente neutralizar essa carga elétrica. Quando ela bate ali, ele atrai, ele puxa essa carga elétrica, mas ao mesmo tempo que ele puxa, ele neutraliza essa carga, tá? Então, era isso que a gente tinha que pesquisar aí. Oi. Mesmo que tiver alguém em casa, assim, sem nada, nenhum aparelho elétrico na tomada, mas tiver um aparelho ligado, ele consegue atrair o raio? Sim, consegue. Não é bom. Se o temporal estiver muito forte, com muitos raios, o correto é tirar, tá? É desligar. Por exemplo, a gente está vendo uma televisão, né? Essa época que a gente vai entrar assim de novembro, já começa a ter esses problemas. Como fica bem quente durante o dia, no finalzinho da tarde, geralmente a gente tem aqueles temporais, né? E aí a gente costuma estar assistindo uma televisão ou então no celular, né? O que a gente tem que fazer? Se só estiver chovendo, sem o raio, né, sem o relâmpago, não tem problema. A gente pode continuar vendo a televisão, pode continuar vendo, utilizando o celular. Agora, se estiver chovendo muito, com a presença desses raios, desses relâmpagos, aí a gente tem que evitar. Desliga a televisão, porque pode queimar, e se queimar a Enel, né, que é a companhia responsável por fornecer para a gente a energia elétrica, não dá outra, tá? Porque ela alega que foi um fenômeno natural e que você tem que desligar o aparelho. Então, se queimar, você vai ficar sem. Ou então, ainda pode causar algum acidente. Se tiver segurando o celular ele tem energia, né? Porque ele é movido a uma bateria. Então, ali dentro tem energia. Esse raio também pode ser atraído por essa energia. Então, está muito forte o relâmpago, o raio, desliga os aparelhos e deixa um pouquinho o celular de lado. Aí, quando passar, que geralmente não dura muito tempo, né? Quando passar, aí vocês continuam utilizando os aparelhos que estavam utilizando anteriormente, tá? É sempre bom evitar, porque a descarga realmente é uma descarga bem forte, tá? Mais alguma pergunta, algum comentário aí sobre essa página? Não? Então, agora nós vamos prosseguir para a página 280. Aí, na 280, para a gente conseguir fazer ela, a gente tinha que olhar na página 258, 259 e 260, né? Essas 3 páginas a gente viu o que, Bia?
Quer falar alguma coisa, Bia? Ok. A página 280, a gente tinha que observar a 258, 259, 260, que foram os tipos de energia que nós estudamos, tá? Nós estudamos 7 tipos de energias diferentes. Só que aí no exercício só apareceram 5, tá? Então, nós vamos conferir aí agora. Vamos lá, então. Página 280. Uma das principais formas de energia que utilizamos em nosso cotidiano é a energia elétrica, que pode ser obtida das seguintes energias. Temos 5 tipos aí, ó. Qual é o nome dessa primeira energia aí, dessa primeira foto? Solar? Solar, muito bem. Então, temos que completar aí na linhazinha só com a palavra solar, porque energia já está escrito aí. E na segunda foto, que tipo de energia é essa? Eólico? Eólica, muito bem. A energia, né, proveniente do vento. Então, o vento ele também pode ser transformado em energia elétrica. E a terceira? Hidrelétrica? Isso, essa é a que a gente mais usa, né? Vem da usina hidrelétrica, que é a energia hidráulica. O nome da energia é hidráulica. O nome da usina que produz a energia hidráulica é que é hidrelétrica, tá? Que é a que a gente mais utiliza. E na de baixo, na primeira de baixo? Isso, Amanda, energia da biomassa, né? Que são transformadas através de biodigestores. E a última? Exatamente, a energia dos oceanos, tá? Que é bem parecida com a hidráulica, porque também envolve água. Só que aí, em vez de ser a água doce, é a água salgada dos oceanos, tá? Então, nesse quadrinho amarelo aí, ele, das 7 energias que nós estudamos, ele pegou 5 para a gente observar a foto e nomear, só colocar o nome dos tipos de energia que conseguimos obter através da energia elétrica: solar, eólica, hidráulica, biomassa e oceanos. Aí, no quadrinho lilás, aparece 2 situações bem interessantes para a gente poder classificar, né, essa transformação que ocorre com a energia elétrica. A energia elétrica, quando a gente usa a energia elétrica, ela pode ser transformada em outros tipos de energia, tá? Então, nós vamos observar aí o aparelho que está sendo falado e vai ver qual é o tipo de energia que esse aparelho pode transformar. Então, tá assim, ó. Nos aparelhos elétricos que utilizamos, a energia elétrica é transformada em outros tipos de energia, dependendo do aparelho. Aí ele dá o exemplo do ventilador. No ventilador, a energia elétrica é transformada em energia, isso, mecânica. Toda vez que a gente tem um aparelho que utiliza a energia elétrica e proporciona um movimento, tá? Dá um movimento a alguma coisa, a energia do movimento é chamada de energia mecânica. Então, nesse caso aí, transformou a energia elétrica em energia mecânica no movimento das partes. Aí depois, ó, já na lâmpada, a energia elétrica é transformada em... Quais são os 2 tipos de energias que a energia elétrica pode transformar na lâmpada, no exemplo da lâmpada?
Isso aí, Amanda, luminosa e térmica. Muito bem. Agora, do lado, ó, o aquecedor elétrico. Esse aparelho aí, ele é muito utilizado em casas, né, onde o inverno, ele tem um inverno bem rigoroso. Por exemplo, aqui no Brasil, na região sul, né, a gente tem um inverno bem diferente da região sudeste, né? Aqui, para a gente ter inverno, é bem difícil. Esse ano, então, só teve uma semana de inverno. A gente só sentiu frio alguns dias. Mas lá no sul, as temperaturas, elas chegam a ficar bem baixas. E aí, nas casas, eles têm esse aparelho, esse aquecedor, para aquecer o ambiente. Então, o ambiente, ele fica mais quentinho, tá? Liga ele na tomada, e aí ele fica mais quentinho. No aquecedor elétrico, a energia elétrica é transformada em energia térmica. Muito bem. Tá? Então, a gente liga ele na tomada, na eletricidade, e aí ele vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Tá? Agora, na 281. No quadrinho aí amarelinho de novo. A energia elétrica também está associada aos fenômenos eletrostáticos, como a geração de faíscas que ocorrem nos pequenos choques elétricos que geralmente levamos em dias com baixa umidade. Aí nós temos aí, ó, dois esquemas, tá? Um esquema mostrando cargas negativas, cargas elétricas negativas, ou seja, cargas elétricas iguais. E no outro esquema, nós temos cargas elétricas, uma negativa e uma positiva, ou seja, diferentes, tá? Aí nós temos que completar aí, ó. Os corpos podem ficar, que palavrinha que se encaixa aí? Iguais? Iguais? Não. Eletrizados. Os corpos podem ficar eletrizados quando recebem ou perdem elétrons. Tá? Os corpos podem ficar eletrizados quando recebem ou perdem elétrons. Aí agora a gente vai observar esse esquema para completar a parte de baixo. Ó. Corpos com cargas elétricas de mesmo sinal. O que está acontecendo aí, ó, com as bolinhas? Elas estão afastadas. Como que a gente fala isso na física? Corpos de cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Muito bem, Amanda. E corpos com cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, de sinais diferentes, aí as bolinhas estão juntas. Se atraem. Isso, muito bem. Então, por isso que a gente, quando utiliza algum aparelho, né, que precisa de pilha, na pilha, ela vem lá, os polos, né? As pontinhas da pilha, nos polos da pilha vem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. E aí, quando a gente usa um aparelho que precise da pilha, a gente tem que colocar certinho aquela combinação ali. Dentro do próprio aparelho vem o desenho de uma pilhazinha, não sei se vocês já repararam, para a gente encaixar a pilha naquela posição que o aparelho determinou. Se a gente colocar a pilha em posição contrária, não vai funcionar o aparelho, tá? Porque eles se repelem, essa energia se repele, ou seja, se afasta, não une, né? Então, ele só vai funcionar se tiver positivo com negativo ou negativo com positivo, tanto faz a sequência, tá? Se tiver negativo com negativo ou positivo com positivo, aí não acontece nada. Professora, ontem eu vi um vídeo
que falaram que existe um tipo sanguíneo que é tipo dourado o sangue. É? E falaram que Aonde ele é você, negativo. aonde Falou você que, viu tipo, isso? eu vi ontem no YouTube do nada falando, existe tipo sanguíneo que no Brasil teve 3 pessoas que teve de sangue Hum. e tipo assim, acho que é 37 pessoas que tem no mundo, que falaram no YouTube. Ó. Do nada falaram que tinha isso, tipo sanguíneo dourado. Nossa, interessante. Vou tentar pesquisar para ver o que que eu acho. Bia, já ouviu falar também? Vou procurar saber isso. Nunca soube disso, não. Vou pesquisar. Mas então é do RH negativo. Não é positivo, é negativo. Vou tentar ver isso na internet para ver se eu acho. Bom, agora vamos aí no verdinho, no quadrinho verde. Ah, não tem RH? Gente, que interessante. Professor, Vou pesquisar isso. o que é RH no sangue? O RH é se o seu sangue é positivo ou negativo. A gente tem o tipo sanguíneo A, B, O ou AB. E aí o RH, o fator RH é se ele é positivo ou negativo. Então você pode ser A positivo ou A negativo, B positivo ou B negativo, O positivo ou O negativo e AB. Só que aí, para você saber o seu tipo sanguíneo e o seu fator RH, você tem que fazer um exame de sangue específico para descobrir isso, entendeu? Geralmente se faz no próprio hospital quando a gente nasce. Quando a gente nasce, eles lá no hospital mesmo, eles fazem o teste e já informam a gente qual é o nosso tipo sanguíneo e o nosso fator Professora, RH. tá falando que o nome do sangue Professor, é RH nulo. RH nulo, vou pesquisar Não sobre sei se é o isso. nome, tá? Você tá falando alguma coisa que é RH nulo. Tá, sangue dourado, é isso? professor, Sara mandou avisar que a internet ela tá meio fraca, por isso que ela saiu da aula. Tá bom. Vou pesquisar isso então. Bom, vamos lá agora no verdinho, ó. No verdinho aparece a experiência do pente, que é muito parecida com aquela experiência da bola, tá? Se a gente passar um pente no cabelo também, colocar lá os papeizinhos em cima da mesa, o pente ele também fica eletrizado e consegue levantar os papeizinhos que estão na mesa, tá? Bom, aí com relação aos processos de eletrização, esse exemplo aí do pente, qual é o tipo de processo de eletrização aí? Atrito, contato ou indução? Muito bem, atrito. Isso aí, Amanda. Aí depois nós temos a pessoa tocando aí o gerador de Van Graaf. Atrito, Contato? contato ou indução? Contato? Isso, contato. E esse corpo eletrizado aí próximo a um eletroscópio, que é aquela barrinha, né, como se fosse uma barrinha eletrizada. Indução? Indução, isso aí. Esse exemplo é igual ao exemplo que a gente fez ontem, da página 277. Tem uma barrinha eletrizada e aí, ao você aproximar a barrinha eletrizada de um outro corpo, essa energia passa para o outro corpo. Muito bem. Bom, agora na 283. A 283 já é uma revisão da matéria da nossa prova, tá? Então, o pessoal que estava sumido aí das aulas, a nossa prova, a matéria é o sistema reprodutor. Então, tem 2 capítulos no livro, capítulo 7, capítulo 8, falando sobre o sistema reprodutor. Vocês precisam estudar esses 2 capítulos. Bom, aí lá no número 1, ó,
pede para a gente completar aí os espaços com os hormônios sexuais, tá? Ou seja, os hormônios do homem e os hormônios da mulher, tá? Bom, aí ele coloca, ó, uma plaquinha, né? Sozinha, e as duas de baixo, elas estão unidas com um tracinho aí, uma linhazinha aí, que é o estrógeno, que já está completo, e o de baixo está faltando a gente completar. O primeiro lá de cima, que está sozinho, que não tem linhazinha nenhuma aí unindo nada, é o hormônio masculino. Quem sabe o nome do hormônio masculino? Os homens só têm um hormônio, as mulheres têm dois, tá? Qual é o nome do hormônio masculino? Que vai dar todas essas características aí que vocês estão sofrendo aí. Presença de pelos, barba, bigode, vocês estão ficando tudo diferente aí. Isso, Bia, testosterona, muito bem. Então, nesse primeiro tracinho aí do número 1, vocês vão escrever testosterona. Secretado pelos, quem é que secreta, quem é que produz a testosterona? Aonde é produzido isso? Ninguém sabe? Nos testículos, tá? Então, a testosterona vai ser produzida nos testículos, é secretada pelos testículos. Então, nessa primeira linhazinha aí de quadrinhos, a primeira é testosterona, a segunda já está escrita, secretado pelos, e a terceira, testículos. Tá? Então, no homem, é só isso. Agora, o de baixo é o da mulher. Já está aí estrógeno, tá? Que é um hormônio feminino. Qual é o outro hormônio feminino? Não sabem? Isso, Amanda e Bia acertaram. Progesterona, isso aí. Então, vamos completar aí embaixo do estrógeno, progesterona. Aonde é secretado o estrógeno e a progesterona? Qual é o órgão da mulher que é secretado esses dois hormônios? No homem, são nos testículos. Na mulher, isso aí, Amanda, nos ovários. Muito bem. Então, completem aí. No número 2, ele fala sobre 2 métodos contraceptivos, tá? Só que esses 2 métodos que ele comenta são métodos naturais, tá? Não envolve nenhum produto químico, nenhum processo químico, nenhuma substância química, nada disso. É um processo natural, que é a tabelinha e o método do muco cervical. Esses 2 métodos, a mulher, ela faz naturalmente, ela observa, na verdade, o funcionamento do corpo dela e, através desse funcionamento, ela consegue calcular mais ou menos quando ela pode interromper as relações sexuais dela para evitar, né, um processo de gravidez futuramente, tá?
Então, ele escreve lá, ó, a tabelinha é um método utilizado por mulheres que têm ciclos menstruais regulares. Então, só vai dar certo para aquelas mulheres que têm o ciclo certinho. Se a menstruação cada mês vier num dia tudo maluco, não tem como fazer esse método, tá? Porque vai dar errado. Ele se baseia em evitar relações sexuais nos dias próximos à ovulação, que são os dias em que há mais chances de fertilização. O método do muco cervical se baseia na observação diária do muco cervical, secreção produzida pelo colo do útero, que protege o sistema genital feminino. A aparência e a consistência do muco mudam durante o ciclo menstrual. Por isso, ao observar sua aparência, a mulher consegue identificar o período fértil, durante o qual as relações sexuais devem ser evitadas. Nesse caso aí, ainda é um pouquinho mais difícil, tá? Porque a mulher, ela tem que observar a saída desse muco do corpo dela, principalmente na hora que ela vai ao banheiro, né, fazer xixi. E aí, quando ela vai passar o papel, se secar, ela consegue ver a presença desse muco. Só que ela tem que observar a diferença dele. Então, isso é muito difícil, tá? Não é fácil, não. Não é uma tarefa muito fácil, não. Então, quase as pessoas não dão muita importância a esse tipo de método. Tanto que ele nem aparecia lá no nosso texto de programa de saúde, só aparecia a tabelinha. Porque a tabelinha, se você tiver um ciclo regular, você ainda consegue fazer uma contagem direitinho. E eu falei para vocês que hoje em dia tem até aplicativos no celular que fazem essa contagem para vocês. Se vocês tiverem o ciclo menstrual certinho, todo mês vir, né? A menstruação vir numa data certinha, a gente consegue utilizar o aplicativo para descobrir o nosso período fértil, tá? Do contrário, não dá certo. Na idade em que vocês estão, é muito difícil de achar uma menina que tenha um ciclo menstrual certinho. Geralmente é tudo confuso ainda. Um mês vai vir dia 15, outro mês vai vir dia 20, outro mês vem dia 30, é tudo maluco, né? Mas com o passar dos anos, o corpo de vocês vão amadurecendo e aí esse ciclo vai ficando um pouquinho mais regular, tá? Aí ele pergunta, ó, na letra A, esses métodos apresentam baixa eficácia. A que se deve essa baixa eficácia? O que vocês acham ou por que na maioria das vezes não dá certo esses métodos aí? Eles dependem de quê, na verdade? Alguém sabe? Essa eu vou colocar lá no chat. Mas é fácil. Aqui se dá baixa eficácia. Esses métodos baseiam-se na observação do ciclo menstrual. A qual pode ser irregular.
ou mais ou menos parecido com isso. Tá? Olhem lá no chat a resposta. Se colocaram mais ou menos assim, pode deixar também. Vamos corrigir só até aí a letra B, eu tenho que fazer a chamada de vocês, que a aula está quase terminando. Quais são as desvantagens desse método? Esses dois métodos, eles previnem a gravidez, porém, não previnem as doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma desvantagem, tá? Eles só servem para prevenir a gravidez. As doenças sexualmente transmissíveis, eles não conseguem prevenir, tá? Então, vamos colocar isso aí. Eles não previnem as doenças sexualmente transmissíveis. Pronto. Aí, na semana que vem, na quinta-feira, a gente corrige da C em diante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui que eu não consegui ler tudo. Não, Ana Luísa, não tem nada a ver isso, não. Não tem nada a ver isso, não. Cada organismo funciona de uma maneira. Então, ele é individual, vamos dizer assim. Então, cada mulher vai ter o seu ciclo menstrual, independente de qualquer situação, tá? Porque é o funcionamento do corpo daquela mulher. Tá? Isso não procede, não. Mais alguma pergunta? Não, isso não procede, não. Não é cientificamente comprovado isso, não. Tá? Deixa eu só interromper aqui a gravação para eu conferir quem eu não marquei para o Exley poder entrar, tá?